queridos amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou a missionária Alessandra Rocha, do canal A Verdade que Fortalece. Este canal foi criado para estudarmos a Bíblia Sagrada, verso a verso, o texto em seu contexto, com a finalidade de alcançarmos maior entendimento da vontade de Deus para as nossas vidas e para que possamos edificar e fortalecer a nossa fé. Estamos na nossa 20ª aula da Epístola aos Hebreus, que nós a intitulamos de A Glória da Nova Aliança em Cristo, Fé, Perseverança e Santidade da Igreja. Estamos na unidade 4, Jesus, sumo sacerdote como Melquisedeque. E o que iremos abordar hoje em nossa aula é a superioridade da nova dispensação, um sacerdócio espiritual, que está em Hebreus, no capítulo 7, do versículo 11 ao versículo 19. Tendo o autor provado a superioridade de Melquisedeque sobre Abraão, agora o autor busca provar a superioridade de Melquisedeque sobre Arão e a lei que foi recebida debaixo do sacerdócio levítico. O argumento é dividido em duas seções. Primeiro, o fracasso da ordem levítica. E segundo, o nascimento de um novo sacerdócio sob a ordem de Melquisedeque. Dentre as 5 verdades constantes no capítulo 7 de Hebreus, passaremos à segunda delas, que afirma que o sacerdócio de Cristo é mais efetivo do que o dos sacerdotes do judaísmo. O sacerdócio levítico, com todas as leis cerimoniais ligadas a ele, não podia levar ninguém à perfeição. Porém, Cristo, em seu ministério sacerdotal, pode e realmente o faz. Este é o ponto que agora o autor estabelece. O objetivo do autor não é discutir a natureza da perfeição. Ele já fez isso nos capítulos anteriores. Nesse ponto, ele simplesmente visa demonstrar que ela não poderia vir com o sacerdócio levítico. Ele começa a explicação da função especial de Cristo sob a nova aliança. O autor confere os aspectos da antiga aliança, o tabernáculo e a expiação, para termos espirituais. Desta maneira, demonstra o seu valor verdadeiro. Elas apontavam para a realidade maior por detrás da sombra. O sacerdócio levítico terminou, porque não era definitivo, completo e perfeito. Vindo o sacerdócio perfeito, o que era antecedente cessou. Mesmo porque, segundo a teologia do autor, nem tipo do que viria o anterior sacerdócio levítico era, pois o vínculo sacerdotal de Cristo estabelece-se com Melquisedeque, não com Arão. O sacerdócio araônico vincula-se à lei, à qual se subordinavam. O sacerdócio de Cristo é independente da ordem legal, sendo o próprio Filho de Deus o reformador da lei, para que servisse à nova ordem, não por meio de normas estereotipadas, mas por intermédio de princípios implantados no coração dos redimidos. Esse é o assunto da nossa aula de hoje. O sacerdote superior traz uma aliança superior. Mas antes de começarmos a nossa aula, eu tenho que dar os meus recados. Lembrar aos irmãos que na descrição desse vídeo vocês encontram a bibliografia, que é a lista dos autores e teólogos que nós consultamos para realizar as nossas aulas. E também informar a todos que vocês podem encontrar de forma rápida todas as nossas aulas. Vocês entram no YouTube e digitem #AVF Alessandra Rocha, tudo junto, entre aspas e em letra minúscula. E vocês encontrarão a lista de todas as aulas disponíveis do canal. E ainda quero pedir aos irmãos que orem por esta obra e participem das nossas aulas deixando seus comentários, dúvidas e sugestões. E divulguem também o nosso canal, para que juntos nós possamos evangelizar, transformar e fortalecer vidas com o estudo da Palavra de Deus. Vamos orar? Vamos colocar o nosso coração na presença de Deus? Senhor Deus, gracioso e generoso Pai, diante das Tuas faces nos apresentamos agradecidos por mais uma oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Ajuda-nos a compreender Seus desígnios, ajuda-nos a fortalecer a nossa fé através da verdade que é a Sua Palavra. Guarda o nosso coração de toda incredulidade e destrua toda a fortaleza da mente. Queremos crescer na graça e no conhecimento da Tua Palavra. Desde já nós Te agradecemos, Te louvamos e bendizemos em o nome de Jesus. Amém. A superioridade da nova dispensação, um sacerdócio espiritual. Vamos ler Hebreus, capítulo 7, do versículo 11 ao versículo 19. Portanto, se a perfeição fosse possível por meio do sacerdócio levítico, pois foi com base nele que o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio,
necessariamente muda também a lei. Porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço diante do altar. Pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca falou nada a respeito de sacerdócio. E isso é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, surge outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida que não tem fim. Porque dele se testifica: você é sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a ordenança anterior, por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E, por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Vimos no versículo 11 e 19 do capítulo 7 de Hebreus a superioridade da nova aliança. Nós destacamos os seguintes fatos. São 2 sacerdócios e 2 alianças. O sacerdócio levítico, da ordem de Arão, antiga, e o sacerdócio de Cristo, da ordem de Melquisedeque, nova. O autor aponta o sacerdócio imperfeito e lei imperfeita. Mudança de sacerdócio implica em mudança de lei. Jesus pertence à tribo de Judá, é sacerdote não conforme a lei e introduziu a nova aliança. Vamos comentar esses destaques. A importância de Melquisedeque e o significado da comparação de Melquisedeque e Cristo tem sido assunto de muita discussão. O autor apresentou provas de que Jesus é filho de Deus, e ele agora quer mostrar que Jesus é sacerdote. A grandeza daquele a quem Abraão reconheceu ser superior, Melquisedeque, dando-lhe dízimos, e foi abençoado, tem a intenção de discutir a relação do sacerdócio levítico com Cristo. O argumento é dividido em 2 partes: o fracasso da ordem levítica e o nascimento de um novo sacerdócio sob a ordem de Melquisedeque. O autor visa demonstrar que a perfeição não poderia vir com o sacerdócio levítico. A perfeição aqui é sempre relativa. Uma instituição chega à perfeição quando realiza a finalidade para a qual foi instituída e produz um resultado que corresponde ao seu ideal. O autor considerou perfeição a aproximação dos homens com Deus. E isso o sacerdócio levítico não poderia conseguir, porque não poderia remover o pecado. E o pecado é incompatível com a santidade de Deus. Tem de haver um sacerdócio superior para que se obtenha uma melhor esperança. O sacerdócio de Arão era instituído por Deus, mas constituído com base na lei. O poder formal ou formativo dessa lei concernente ao sacerdócio o mantinha e o constituía sacerdote. Isto é, a lei que Deus impusera ao povo mantinha a autoridade do sacerdote. Portanto, o autor informa que o povo era legislado ou sujeito à lei e ao sacerdote, que precisa ser mantido por lei. Isso é muito inferior àquele que procede do poder de uma vida eterna. Respondendo à pergunta do autor, que necessidade haveria ainda de se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão? Haveria necessidade porque Deus mesmo proveu uma diferente ordem de sacerdócio, tendo-o anunciado profeticamente por Davi e confirmado por juramento. Este fato indica, há um tempo, o insucesso do sacerdócio levítico para realizar o seu objetivo, e a introdução de uma nova ordem transcendente que traz uma esperança superior. Arão era símbolo de Cristo, assim como Melquisedeque, pois Cristo foi chamado por Deus assim como Arão. Mas a obra de Arão era apenas simbólica, não espiritual. Daí a necessidade de uma nova ordem ou de um novo tipo de sacerdócio. Primeiro, para tornar real, em experiência espiritual, aquilo que fora tipificado por Arão e pelo sacerdócio levítico. Segundo, para levar o sacerdócio para além dos limites da vida terrena de Cristo. Arão simbolizou Cristo em sua humilhação, Melquisedeque em sua vida glorificada no céu. Arão era sacerdote da morte, Melquisedeque da vida. Arão representava a cruz, Melquisedeque o trono. Arão representava a expiação consumada de Cristo na terra, Melquisedeque a sua intercessão contínua no trono nos céus. Arão não podia concluir ou aperfeiçoar sua obra por motivo da morte. Cristo, porém, tem um sacerdócio imutável,
Ele é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aquilo que é realizado por Cristo no trono é por virtude daquilo que, por humilhação, ele realizou na cruz. A obra operada por Cristo, debaixo do símbolo de Arão, diz respeito à remoção do pecado. A que se efetuou debaixo do símbolo de Melquisedeque é para a vida eterna e ao amor. Pela obra operada por meio de Arão, entende-se a purificação do pecado inato. Pela obra operada por Melquisedeque, a plenitude do amor divino. Ambas são efetuadas pelo Espírito Santo, que purifica o coração para que ele possa assumir a sua presença constante no coração das pessoas. Não podemos esquecer que não é pelo coração santificado que a obra de Deus avança, mas por aquele que habita nele, o Espírito Santo. Nisso, e não no que operou dentro de nós, é que reside o segredo do progresso na vida cristã. É por não reconhecer essa grande verdade que muitos deixam de entrar neste pleno privilégio em Cristo, dando ao mesmo tempo origem a graves erros de doutrina. A santificação implica tanto a morte do pecado como a vida de justiça. A morte do pecado é instantânea com a conversão, porém a vida de justiça compreende todas as perfeições santas e esforços piedosos e é considerada como inteiramente progressiva. O estado de pureza e plenitude do espírito deve ser estimado. Devemos procurar, além do perdão, ou da pureza, ou da graça que já recebemos na conversão, mas procurar cada vez mais a natureza de Cristo. Foi essa compreensão da plenitude da graça no sacerdócio de Melquisedeque que evidenciamos. Devemos entender que é pouca coisa ser purificado de todo pecado. Devemos buscar sermos cheios de toda a plenitude de Deus. O propósito do sumo sacerdote para sempre é fazer do nosso coração os aposentos de sua presença divina, onde a sua glória se haverá de revelar cada vez mais. A obra de Cristo na cruz e do sangue ali derramado para a purificação do pecado, todavia não pode reinar integralmente no coração do homem sem a purificação, pois a carne não está sujeita à lei de Deus. Há aqueles que consideram a santificação limitada à obra de purificação. Assim, Cristo é apenas Arão, compreendendo o batismo como o Espírito Santo como uma obra adicional da graça, ou pelo menos um dom de poder. Vejam, a santificação é mais que purificação. É purificação a fim de que o Espírito Santo venha habitar no nosso interior. Não pode haver santificação sem a presença santificadora do Espírito Santo. Por isso, a necessidade do batismo nas águas, que é o símbolo da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Voltando ao texto, vimos que uma mudança de sacerdócio impõe alteração na lei. Vimos que o sacerdócio levítico era constituído, regulado e mantido pela lei mosaica. Uma alteração na ordem de sacerdócio ocasionaria necessariamente uma alteração na lei que o mantinha. O surgimento da nova ordem de sacerdócio é representado pelo autor em duas partes. Primeira era caracterizado pelas palavras, pois é evidente, lá no versículo 14. E a segunda nós vimos quando está escrito assim, isto é, ainda muito mais evidente, lá no versículo 15. Bem, essa primeira parte trata-se de uma evidência claramente provada pelos registros genealógicos mantidos com tanta meticulosidade pelos judeus. E também nada se destaca mais claramente nas Escrituras do que o fato de que o Messias deveria vir da linhagem de Davi e da tribo de Judá. No entanto, Moisés nada disse a respeito dessa tribo quanto ao sacerdócio. Só pode haver uma conclusão. A introdução de um novo sacerdócio, vindo da linhagem real, significa a exclusão de Arão e de sua casa do ofício sacerdotal. A segunda parte, essa evidência, encontra-se na declaração das Escrituras de que Deus mesmo testifica de um que é sacerdote para sempre, segundo uma nova ordem, a de Melquisedeque. Esta palavra nas Escrituras, nenhum judeu poderia pôr em dúvida. A nova ordem é muito mais espiritual do que legal. É mais real do que sacerdotal. É eterna ao invés de transitória.
O autor introduz também o pensamento de que, conquanto a perfeição não tivesse sido atingido pelo sacerdócio levítico, jamais houve desígnio de que ela fosse alcançada por essa ordem. Ele demonstrará, pois, que esse sacerdócio, mantido pela lei, era apenas uma sombra das coisas por vir, e guardava Cristo, cujo sacrifício expiatório poderia purificar os homens de todo pecado e levá-los à presença de Deus. O autor não diz que a lei não tem valor, diz apenas que ela é fraca e, portanto, poderia meramente preparar o caminho para algo melhor. Este progresso no argumento faz com que a transitoriedade do sacerdócio levítico repouse sobre dois contrastes notáveis. Primeiro, entre a lei e o poder. Segundo, entre o mandamento carnal e a vida eterna. O primeiro contraste demonstra que o sacerdócio levítico assenta-se unicamente sobre a lei formal ou positiva. Pelo que se entende uma segunda promulgação da lei que visa proteger ou perpetuar algo mais fundamental. É, portanto, transitória e pode ser revogada quando seu objeto for atingido. Por isso, os sacerdotes levíticos eram apenas legais, enquanto o verdadeiro sacerdócio messiânico de Cristo repousa sobre a lei fundamental da qualificação espiritual e da capacidade inerente para o seu cargo. O segundo contraste entre o mandamento carnal e a vida eterna eleva o pensamento ainda mais adiante. O escritor de Hebreus usa a palavra mandamento, pois evidentemente não está se referindo a toda a lei mosaica, mas apenas àquela porção que se refere ao sacerdócio. A palavra carnal chama atenção para o fato de que todas as exigências do sacerdócio levítico eram apenas de natureza física ou carnal. Não se faz menção a aptidões morais ou espirituais. Portanto, um mandamento baseado exclusivamente nos requisitos carnais de um corpo sujeito à morte deve, por força, ser transitório em sua própria natureza. Em contraste e oposição a isso, se estabelece uma vida eterna e indissolúvel. Cristo, na verdade, entregou sua vida como sacrifício pelo pecado, mas teve poder para também tomá-la de volta. O sacerdócio do Filho repousa na eternidade de Deus. Sacerdote para sempre, ele vive e opera o poder de uma vida divina. A passagem de anulação do mandamento assinala a conclusão do autor a respeito do sacerdócio levítico. O mandamento é suplantado por uma esperança superior, e sua fraqueza e inutilidade pelo poder por meio do qual nos aproximamos de Deus. Para compreender as diferenças entre as ordens sacerdotais de Arão e Melquisedeque e suas consequências, é necessário comparar a vida com a lei. Podemos dizer que Arão ministra exteriormente e Cristo interiormente. Arão ministra por meio de sacrifícios simbólicos. Cristo ministra o Espírito. O ministério de Jesus é a manifestação de santidade e da justiça procedente do seu ser. Visto que ele tem virtude da vida incorruptível, não é necessário haver interrupção ou enfraquecimento do espírito naqueles nos quais ele habita. A esperança superior introduz aquela perfeição que Deus providenciou para o homem por intermédio do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Inclui a purificação de todo pecado e restauração da comunhão do homem com Deus. Isto foi realizado pelo nosso sumo sacerdote, mediante a sua morte na cruz, sua ressurreição, ascensão e seu assentamento no trono à destra do Pai. Quando o sangue de Jesus foi derramado na cruz, todo o sistema cerimonial de sacrifício, com o sacerdócio por meio do qual eram oferecidos, tendo servido à sua finalidade simbólica, ele foi revogado. Dissolveu-se na esperança superior. O sangue expiatório de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso eterno sumo sacerdote. O autor, apresentando a esperança objetiva como o sacrifício expiatório de Cristo, dá atenção também à esperança subjetiva com as palavras pela qual chegamos a Deus. Debaixo do sacerdócio levítico, Deus se manifestou na forma de uma ordenança fixa. Debaixo da nova ordem de sacerdócio, o Pai se une com o homem na presença do Filho,
que assumiu a nossa natureza e habitou nela. Assim, a esperança superior conduz os homens à presença de Deus mediante Jesus Cristo. As palavras "chegamos a Deus" também apontam o caminho para a verdade mais profunda que o autor vai apresentar, concernente ao rompimento do véu e a entrada no Santíssimo, onde habitam a harmonia e a comunhão proporcionadas pelo Espírito Santo. O sistema levítico não era o fim em si, mas servia para manter viva uma melhor esperança até que ela se concretizasse. O autor destaca que, no plano de Deus, o sistema levítico desapareceu quando Jesus Cristo veio e completou a sua obra. Revela assim que o sacerdócio de Cristo é mais efetivo do que o dos sacerdotes do judaísmo. Assim, queridos, nós encerramos a nossa aula de hoje. Vamos às nossas considerações finais. As limitações do sistema levítico, com suas pesadas leis e a incapacidade dos sacerdotes de mudar o caráter do povo pela lei, revelam a necessidade de mudança. A própria elaboração do Antigo Testamento foi um substitutivo temporário e prometia tal mudança. A mudança era necessária à antiga ordem levítica. Em poucas palavras, é importante saber que a lei pode dividir-se em 4 partes principais. A primeira é a lei moral. Essa ensina como é Deus, e nela vemos revelada sua natureza imutável. A segunda é a lei cerimonial, que prefigura a vinda de Cristo. Nela temos o sacerdócio, o sistema sacrificial e o tabernáculo com seus móveis e vestimentas espirituais. A terceira é a lei das purificações, que instituía o povo no tocante às leis relativas à enfermidade, dieta e higiene pessoal. E a quarta, a lei civil, que ensinava o relacionamento humano. Grande parte dessa lei civil a respeito das diferenças da estrutura política ainda se encontra presente nas sociedades modernas. A lei desfaz qualquer ilusão de autojustiça que os homens possam ter. O problema é que não somos perfeitos. Precisamos de um sacerdote que ofereça sacrifícios a Deus em propiciação por nossos pecados. Ora, a lei não pode salvar. Sua finalidade exclusiva é expor os pecados. A salvação, porém, é alcançada através do sacerdócio. A lei revela o problema, o sacerdócio a solução. A solução deste problema deve encontrar-se no novo sacerdócio. Se Jesus procedesse de Levi, estaria vinculado a um sacerdócio imperfeito. Porém, o salmista responde em sua profecia o vínculo de Jesus com o sacerdócio de Melquisedeque. Para mudar o sacerdócio era preciso mudar a lei. E o descendente de Davi, com autoridade, dá-nos uma nova lei. Deus inaugurou o conceito de um sacerdócio centralizado. A esperança do Antigo Testamento não se via no Sinai, mas num sacerdócio novo espiritual, que pudesse conduzir o povo numa relação reta com Deus. O sacerdócio levítico passou a existir em virtude da lei. O sacerdócio de Cristo veio por intermédio de uma promessa que Deus fez com base em seu amor e graça imutáveis, e não se condicionava ao nosso desempenho. Essa promessa assegura-nos acesso a Deus. Assim, queridos, encerramos a nossa aula de hoje. Vamos orar? Gracioso Deus, generoso Pai, obrigado por suas verdades e pela possibilidade de entendê-las e aceitá-las como base do nosso relacionamento contigo. Guia-nos, Espírito Santo, a cada dia na certeza de que somos filhos de Deus e amados do Pai. E como filho, que nós possamos demonstrar o nosso amor através da nossa conduta em obediência aos teus mandamentos. Ajuda-nos nessa proposta, porque sem a sua ajuda nada podemos fazer. Somos gratos por sua maravilhosa graça. Nós te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Assim nós nos despedimos, agradecendo a vocês por participarem de mais uma aula conosco e a Deus pela liberdade e oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Muito obrigada, Senhor. Essa palavra que é a verdade que nos fortalece. Abraço a todos, até a próxima aula, se assim Deus permitir. Até lá.